Olá, sou o Matheus Almeida, gestor de fundos da Butiá Investimentos, e hoje estou aqui para falar sobre o mês de fevereiro para os nossos fundos de renda variável. Os investidores do Butiá Excellence FICFIN e do Butiá Excellence Previdência FICFIN registraram ambos uma alta de 0,6%, acumulando um retorno positivo de 11% e 10,8% respectivamente nos últimos 12 meses. Em comparação, o CDI teve um rendimento mensal de 0,8% e acumula ganho de 12,7% em 12 meses. Como principais contribuições positivas do mês, tivemos as posições aplicadas em crédito privado no Brasil, e como principal contribuição negativa, tivemos a posição aplicada em juros reais. O Butiá Fundamental FIA registrou uma alta de 0,5%, acumulando um retorno positivo de 15,1% em 12 meses. O Butiá Long Biased FICFIN teve uma alta de 0,6% no mês e nos últimos 12 meses rendeu 13,6%. O Ibovespa teve um rendimento mensal de 1% e acumula ganho de 22% em 12 meses. A economia dos Estados Unidos apresenta sinais mistos, com uma leve alta na curva de juros observada em fevereiro. A inflação, uma preocupação constante para o Federal Reserve, parece estar desacelerando, embora a um ritmo que ainda gera inquietações. O índice de preços ao consumidor e o PCI indicam aumentos mensais mais moderados. Entretanto, a persistência da inflação dos serviços aponta para desafios mais profundos na estrutura de preços. Em resposta, o Federal Reserve adota uma postura cautelosa, sinalizando que as taxas de juros podem se manter elevadas por um período mais longo do que o mercado previa inicialmente. Embora alguns membros do Fed tenham mencionado a possibilidade de cortes de juros no futuro, a ênfase tem sido na necessidade de ver uma desaceleração mais substancial e consistente da inflação, antes de qualquer flexibilização da política monetária. Por outro lado, o mercado acionário americano e o tema de inteligência artificial, ao lado do Bitcoin, continuam sendo os atratores de fluxo do momento. O S&P 500 subiu mais 5,3% no mês, acumulando alta de 31% em 12 meses. Com o interesse dos agentes econômicos focados no ZEWA e com a economia chinesa, que continua a suscitar dúvidas quanto à sua capacidade de recuperação, o fluxo de investimentos tem se afastado de países como o Brasil, que observou uma saída de 9,5 bilhões de reais de fluxo estrangeiro da bolsa local. Apesar disso, o Ibovespa teve uma alta de 1% no mês. No cenário local, a inflação brasileira tem mostrado sinais de arrefecimento nos últimos meses, um desenvolvimento positivo que reflete os esforços do Banco Central do Brasil em controlar as pressões inflacionárias através da política monetária restritiva. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que serve como referência para a meta de inflação, vem registrando variações menores em comparação com os picos observados do ano anterior. Um ponto de atenção recente foi o aumento nos preços de serviços, indicando pressões que ainda persistem. A inflação de serviços é historicamente mais resistente à desinflação e permanece como um desafio para a política monetária. No cenário fiscal, foi observado um desempenho melhor nas receitas, incluindo ganhos de medidas extras de arrecadação. No entanto, o crescimento real de várias despesas obrigatórias e discricionárias acima do esperado levanta preocupações quanto à sustentabilidade fiscal. Apesar de uma melhora na arrecadação, o forte crescimento nas despesas destaca a necessidade de um controle mais rigoroso dos gastos públicos para atingir a meta de déficit primário estabelecida pelo governo. O desempenho fiscal irá determinar a trajetória da política monetária e o comportamento da inflação e a confiança dos investidores. A economia americana e os mercados de trabalho, tanto americano quanto brasileiro, mostraram resiliência. Espera-se que a inflação em ambos os países continue a convergir para suas metas, possibilitando que o ZEWA inicie cortes de juros ainda no primeiro semestre desse ano e que o Banco Central do Brasil prossiga com a redução da taxa Selic. Estas ações devem impulsionar os mercados de risco. Nas posições em ações, o maior contribuidor da performance dos fundos no mês foi o Banco Itaú. Mesmo após um rally ao longo dos últimos anos, onde a companhia destacou da maioria de seus pares, ainda vemos um valuation bastante atrativo, baseado em retornos sustentáveis acima da média, advindos de uma cultura forte e execução operacional ímpar. O Grupo Mateus foi outro grande contribuidor no período, sendo beneficiado por um cenário competitivo mais benigno e de uma menor percepção de risco, associada à MP 1185, que afeta fortemente a companhia por meio da alteração de tributação de subvenções. No âmbito negativo, o Grupo SBF foi o principal detentor de valor no mês.
Após uma performance de mais de 70% ao longo dos últimos 5 meses, acreditamos que o preço das ações tenha sofrido uma correção de preços normal a qualquer ativo. Em termos operacionais, acreditamos que os fundamentos são sólidos e acreditamos na geração de valor que a empresa pode gerar no longo prazo. Outro detrator foi o grupo GPS, empresa de serviços terceirizados que teve o seu setor impactado por ruídos políticos e pela falência de um grande player do setor. Ambos fatores não afetam a excelência operacional da empresa. Mantemos uma posição cautelosa, com uma alocação de risco moderada, com posições aplicadas nas partes curtas e médias da curva de juros nominal e incrementando nossa posição aplicada na parte curta da curva de juros real. Após uma fase de baixa exposição direcional em ações, aumentamos nossa posição no mercado acionário brasileiro, ainda que com cautela, privilegiando setores cíclicos domésticos. Essas foram nossas considerações para fevereiro. Para conhecer mais sobre a gestora, nossos cenários e ler a carta completa, acesse nosso site, butiainvestimentos.com.br. Também siga a gente nas redes sociais, @butiainvest no Instagram e Butia Investimentos no LinkedIn e Facebook. Até mês que vem.